Nós estamos hoje no Central Piauí recebendo o geriatra Lucas Terto para falar sobre um assunto que é de interesse mundial. Nós vamos falar sobre demência. Dentro desse assunto de demência, a gente vai entrar mais especificamente no Alzheimer, que infelizmente é uma das doenças que tem aumentado muito. Não é isso, doutor Lucas? Olá, Lene. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com você hoje falando desse tema que é muito importante. Doutor, a demência, existe só o Alzheimer? Existe outros tipos de doença de demência? Me explique o que é a demência realmente. Perfeito. Para a gente entender o que é a demência, a síndrome demencial, primeiro é importante a gente entender o conceito de cognição. O que seria cognição? De uma forma bem simplificada, são as propriedades intelectuais que fazem com que a gente perceba as informações do ambiente, a gente processe e consiga realizar as atividades do dia a dia. Existem vários domínios cognitivos, por exemplo, linguagem, memória, função executiva, comportamento. E o que seria síndrome demencial? Ele é um termo genérico que representa as doenças que levam o indivíduo a ter prejuízo da sua funcionalidade, ou seja, o paciente não consegue mais fazer aquelas atividades de vida diária porque ele teve um comprometimento em um ou mais desses domínios cognitivos. Então, isso que é a demência. E quando você fala de Alzheimer e demência, isso é uma coisa que é comum. As pessoas confundem um pouco, achando que toda demência é Alzheimer. E não é verdade. Alzheimer é um dos tipos de demência, existem vários tipos de demência. Só que o Alzheimer é o protótipo. Como assim? 60% a 70% de todos os casos de demência são doença de Alzheimer. Por isso que acabam que as pessoas confundem um pouquinho. Tem essa confusão de que a pessoa tem Alzheimer, tem demência, ou tem demência e tem Alzheimer. Não é bem assim. Doutor, deixa eu lhe perguntar. Quais são os primeiros sinais que a gente tem que observar num idoso, porque o Alzheimer ele acomete mais idosos, né? De que tem que acender aquele sinalzinho vermelho de que tem algum risco, que tem que observar, de que tem que avaliar. Quais são esses sinais? Bom, apesar de as pessoas acharem que todo esquecimento é de fato demência, a gente observa que na prática, na maioria das vezes, não se trata disso. Na maioria das vezes são sintomas de humor. Ansiedade, depressão. E a gente vive num mundo que está muito dinâmico e isso pode levar a alguma sobrecarga, levando a estresse, e isso pode ocasionar um pouquinho de alteração de sintomas de esquecimento, mas nem por isso é demência. A gente fala que o indivíduo começa a apresentar sintomas de demência, primeiro, quando a gente descarta um delírio ou então sintomas de humor. A gente tem que fazer uma anamnese bem completa com a história do paciente. A gente tem que saber como é que foi a evolução desse quadro. A gente vai lançar mão de alguns instrumentos, algumas avaliações geriátricas, e aí a gente consegue ver se tem algum domínio com comprometimento. Depois disso, a gente faz o exame físico, a gente lança mão de alguns exames complementares, exames de sangue, exames de imagem, e aí a gente pode dizer se ele tem um comprometimento cognitivo, que obrigatoriamente tem que ter aquilo que eu disse no início. O paciente ele tem que deixar de fazer coisas que ele fazia habitualmente. Como, por exemplo, o paciente começou a ficar mais esquecido. Ele não lembra mais de coisas recentes, o café da manhã, ele não lembra mais o que foi que ele comeu no café da manhã, ele começa a perder objetos pela casa, mas calma, que nem sempre vai ser demência, mas é um sintoma que a gente tem que ficar atento. Outro sintoma, apatia. O paciente ele começa a perder aquela capacidade de empatia, ele não interage mais com as outras pessoas ali próximas. Então, assim, quando ele começa a apresentar algum desses sintomas comportamentais diferentes também, a gente começa a acender a luz vermelha de, vamos investigar, pode ser demência. Qual é a idade média, doutor, que está acometendo nossos idosos a partir de 60, 65? Qual a idade que está se dando mais a doença do Alzheimer? A partir de 60 anos é mais comum. Existem pessoas abaixo de 60 anos, sim, mas ainda bem que são casos mais raros. E quando a gente tem algum familiar de um paciente que teve alguma síndrome demencial antes dos 60 anos, inclusive, isso acende uma luzinha vermelha durante a nossa anamnese que diz, então o paciente pode sim estar desenvolvendo um quadro de demência, mesmo que tenha só o humor comprometido naquele momento. Doutor, o paciente
muitas vezes está com um início de depressão, aí começa a esquecer ou ficar apático, como o senhor falou. Nem toda depressão vai gerar um Alzheimer, uma demência. Mas é o momento de avaliar, de observar a família, principalmente? Sim, porque os sintomas de humor, quando eles são diagnosticados e não são tratados, eles constituem um fator de risco para você desenvolver um quadro de demência. O paciente que inicia uma avaliação, né? Que primeiro começa com uma depressão, para estar vendo quais são as evoluções. Existem níveis, não é isso? Quais são esses níveis e quais as características? Existe nível leve, o moderado e o mais avançado, não é isso? Isso, justamente. Fiz minha tarefa de casa direitinho. Quais são os sintomas de um nível leve? Você diagnostica uma pessoa com nível leve de Alzheimer? Bom, no nível leve, o paciente começa a apresentar algumas alterações de memória, por exemplo, que não chegam a atrapalhar de uma forma muito importante o dia a dia do paciente, mas ele já começa a perder alguns objetos pela casa, ele começa a esquecer informações rotineiras, por exemplo, compromissos. Então, aí ele já tem um comprometimento nessas atividades, mas ele se encontra em um quadro leve. Quando ele vai para um quadro grave, o paciente ele já perde as atividades básicas de vida diária. Então, o paciente ele já não consegue mais sentar ereto, porque ele já escorrega para o lado, ele tem incontinência urinária e fecal, ele não consegue mais falar, dizer palavras, só verbaliza alguns sons. Esses já são os pacientes que entram numa fase mais grave. E é importante sim a gente identificar qual é a fase que o paciente está, porque dependendo da fase tem um tratamento adequado. Doutor, e como é que tem que proceder a família quando você tem um idoso com Alzheimer? Quais são os cuidados? Porque é uma doença que requer muita paciência, muita calma, muito amor. Se você tem um paciente, você tem na sua casa uma pessoa com Alzheimer, eu acho que o principal é o amor, que com o amor vem paciência, vem calma, porque é muito complicado. O que é que as pessoas que vão cuidar desse idoso têm que saber, porque eu acho que tem que saber muita coisa para poder cuidar bem desse idoso. Sim. Lene, a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando e a idade é um fator de risco isolado para desenvolver demências. E é um assunto que é pouco abordado, é pouco explorado, apesar de muitas pessoas terem alguém na família ou conhecer alguém que tem. Afinal, no Brasil tem aproximadamente 1,7 milhões de pessoas vivendo com um quadro de demência. É importante o conhecimento, tem que saber, tudo bem, teve o diagnóstico. E agora, é o fim do túnel? Não, a gente tem que levar o conhecimento para a população. Eles têm que entender como é o processo evolutivo da doença, o que é esperado, para até também não se sobrecarregar. Porque se você for pesquisar, no Brasil, a maioria dos cuidadores são mulheres idosas. E os cuidadores eles acabam se esquecendo de cuidar da própria saúde. Já ouviu, saco vazio não fica de pé? Então como é que você vai cuidar de alguém se você não cuida de você? Essas pessoas não cuidam de si, ficam doentes e muitas vezes morrem primeiro que o paciente. Tá? Acaba tendo uma despersonalização. Então as pessoas que cuidam durante muito tempo, elas esquecem o que elas gostavam de fazer, elas deixam de fazer as atividades que estavam dando prazer a elas e aí começa a apresentar ansiedade, depressão, outras doenças crônicas. Então, o principal, conhecimento. Você tem que entender como é que funciona. Vá para o médico, converse com o médico, tire suas dúvidas. Existe no Brasil várias associações de cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, a Abras, e isso eles têm um congresso nacional de doença de Alzheimer e tem o Encontro Nacional dos Cuidadores de Pacientes com doença de Alzheimer, demência pela doença de Alzheimer. E isso é interessante porque você vê outras pessoas que passam pela mesma coisa que você passa. E você tem que dividir também as tarefas. Você não pode ser a única pessoa que cuida. É muito comum deixarem para o filho, sobrinho, o irmão, que não tem nenhum trabalho, então vai ficar cuidando. Mas mesmo assim, ele não pode cuidar sozinho, porque é um trabalho extenuante. Leva muito desgaste psicológico, emocional, físico. Você tem que dividir a tarefa com outras pessoas, sozinho não dá. Então, doutor, uma dica é
vamos também cuidar de quem cuida, não é isso? Para a pessoa se manter psicologicamente bem, para poder cuidar bem dos nossos idosos. Doutor, eu vi uma reportagem recente em que dizem que é possível dar um diagnóstico do Alzheimer através de um exame de sangue. Isso é verdade? E se é verdade, quais são as implicações para a nossa vida esse diagnóstico da doença de Alzheimer precocemente? Sim, é verdade, existe um exame. Ele é um exame que a gente tem que pesar muito o risco-benefício. Apesar de ser um exame simples de fazer, né, mas é um exame que demanda alto custo e não tem cura. Apesar de ter tratamento, não tem cura, ainda não tem cura. Mas existem várias pesquisas que estão em fase final, que estão sendo bastante promissoras e quem sabe nas próximas décadas a gente vai ter algum medicamento que vai evitar a progressão da doença. Aí sim, quando tiver esses medicamentos, vai ser interessante a gente realizar esse exame, né, com antecedência para evitar que tenha uma progressão. Até lá, a gente está em uma balança, risco-benefício. Vou colher um exame que vai dar o diagnóstico de algo que não tem a cura. Então, a gente vai avaliar de paciente para paciente. Doutor, qual é o tratamento da doença de Alzheimer? Qual é o tratamento indicado? E também, quais são os paliativos? É indicado fazer uma atividade física? É indicado incentivar a leitura? O que é que tem para melhorar a vida do nosso paciente com Alzheimer? É interessante quando você fala leitura, a gente vê que um dos fatores protetores é a reserva cognitiva. O indivíduo ele ter estudado muito a vida toda, ele tem mais reserva cognitiva. Não é obrigatório ser só estudo, tem pessoas que mesmo sem estudo sempre fizeram atividades que utilizavam muito da parte cognitiva. Então essas pessoas têm maior reserva. Vou fazer uma comparação aqui, como por exemplo um tanque de combustível, né, que tem mais combustível para ser utilizado. Entendeu? Então, assim, tem alguns fatores protetores. A leitura com certeza entra. Quando você fala de tratamento, nós temos o tratamento farmacológico e nós temos o tratamento não farmacológico. Apesar de não ter a cura, tem um tratamento que ele ajuda a diminuir um pouco a progressão e melhora um pouquinho os sintomas cognitivos do paciente. Tá? Então a gente tem medicamentos que atuam dessa forma. Dos sintomas comportamentais, que podem ser diversos dos pacientes, desde alteração de humor com apatia, tristeza, ou então muita agitação, ou sintomas comportamentais de cunho sexual. Esses indivíduos, a gente tem alguns medicamentos que podem auxiliar também no manejo desses sintomas comportamentais. E a gente não pode se esquecer do tratamento não farmacológico. Ele é tão importante quanto, se não for até, às vezes, mais importante. A gente tem que ter a fisioterapia, o indivíduo ele tem que ter um corpo que consiga estar ali ativo durante o dia. Tem que fazer atividade física, tem que ter uma alimentação adequada. Para isso, um nutricionista, terapia ocupacional. Tem vários pacientes, familiares que não sabem o que é terapia ocupacional. Pesquise um pouquinho, veja a importância da terapia ocupacional. Musicoterapia, assim, existem muitas coisas da equipe multidisciplinar que devem ser realizadas. A psicoterapia não apenas para o paciente, mas também para os familiares, porque é importante a rede de apoio, entendeu? Então tudo isso faz parte do tratamento da doença de Alzheimer. Eu não sabia que tinha tanto aparato não farmacológico para estar dando esse apoio. E doutor, como é que vai ser a nossa geração atual, que o que lê é no celular, é notícias, é fofoca? Como é que vai ser da vida desses futuros, talvez, portadores de Alzheimer, se a leitura ela está tão escassa e o conhecimento ele vem só através do celular? A gente tem que levar para a população informações, né? Saber os fatores de risco. Então, dá um exemplo, você fez essa pergunta, mas tem outras coisas que a gente pode também puxar de gancho. Um indivíduo que tem tabagismo, ele fuma, tem que parar, esse é um fator de risco. Doenças crônicas, hipertensão, diabetes, alteração do colesterol, baixo nível educacional, que é o que você falou, você tem que manter o cérebro ativo. Outra coisa que é muito comum, a gente sabe ou a gente passou por isso, ou a gente conhece alguém que passou por isso. A pandemia fez o quê? Um isolamento social abrupto, correto? Tem vários pacientes, juízes, médicos, advogados, que tiveram que, durante a pandemia, parar de fazer suas atividades laborais.
A partir daí, com isolamento social, que é outro fator de risco, isolamento social, começaram a apresentar sintomas de humor e aí começaram a apresentar também depois algumas queixas cognitivas e alguns pacientes até evoluíram para demência. Então, só para você ver, quando a gente fala estímulo cognitivo, não é apenas também só leitura, mas só deixar o cérebro em funcionamento. Você ter conexão social, conversar com outras pessoas é extremamente importante. Então, doutor, a pandemia, a Covid 2024 veio para dar uma aumentada não vou falar do de Alzheimer, mas no nível de demência das pessoas. A gente observou que o diagnóstico, após esse período, vou falar não dos estudos, mas da minha prática, muitos pacientes evoluíram com problema de comprometimento cognitivo depois da pandemia, entendeu? E isolamento social e alteração de humor, que foram muito importantes nesse período conturbado, eles pesaram sim. Porque uma das consequências que muita gente fala da Covid eu fiquei muito esquecida. É uma frase que a gente ouve muito. Então, esse esquecimento que veio acometido através da Covid-24, ele pode, num futuro, se desenvolver uma demência ou não? É só um sintoma mesmo da doença e depois vai passar? Pode sim, não obrigatoriamente vai desenvolver a demência, mas se o indivíduo começa a apresentar alteração de memória e ele não vai atrás de tentar resolver, não vai buscar um geriatra, um clínico geral para estar investigando as causas, se ele tem comorbidades que não são tratadas, então, infelizmente, a chance de evoluir é bem maior. Eu acho que esse tipo de assunto ele é muito importante ser abordado porque você se acomoda. Eu tenho só um pequeno esquecimento, mas esse pequeno esquecimento se torna em 1, em 2, em 3. Então, é essa a nossa função aqui na Central Piauí, é trazer temas que realmente tenham relevância e que vá ajudar você, telespectador, a acender aquela luzinha. Epa, é bom eu ir procurar. Então, nós estamos aqui hoje com o geriatra, Dr. Lucas Terto, dando essas informações para a gente maravilhosas. Foi muito boa a nossa conversa, doutor. Obrigado. Muito obrigada. Espero tê-lo novamente aqui para mais esclarecimentos. E sinta-se à vontade para sempre voltar ou se precisar, algo novo que surja, pode procurar a gente que a gente está aqui para divulgar. O que for de bom para o nosso telespectador, né? Obrigado, Lene. Agradeço também o pessoal da Central Piauí pelo convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês.